Talvez essa informação possa te surpreender, mas a Terra está no meio de uma extinção em massa. Uma em cada 5 espécies de animais enfrentam hoje a extinção, e esse número pode aumentar para 50% até o final do século. Infelizmente, a intromissão humana no meio ambiente é a grande responsável por isso. Mas e se eu te dissesse que a extinção talvez não seja permanente? Graças aos avanços científicos, os cientistas podem até reviver algumas espécies que foram extintas há muito tempo. Nesse vídeo, iremos explorar alguns animais que já foram extintos, mas que podem voltar a viver. Mamute lenoso foi a espécie de mamute mais abundante que já existiu. Esses gigantes possuíam quase 3,5 metros de altura e chegavam a pesar 10 toneladas. Muitos cientistas pensavam que essa espécie tinha desaparecido durante a última era do gelo, há 21 mil anos atrás. Porém, uma descoberta recente mostrou que a última colônia de mamutes com mais de 800 membros foi descoberta próximo ao Oceano Ártico há apenas 4 mil anos atrás. Os cientistas acreditam que os mamutes lenosos foram extintos devido às mudanças climáticas que afetou drasticamente o suprimento de alimentos na época. Também a caça excessiva promovida por humanos desempenhou um papel significativo no sumiço da espécie. Será que algum dia teremos o privilégio de ver o mamute lenoso novamente? A possibilidade disso acontecer é mais real do que você imagina. Nos últimos anos, tem havido grandes esforços da classe científica em trazer de volta à vida essa espécie extinta. Ao longo dos anos, foram encontradas várias espécies de mamutes bem preservados na Sibéria. Através da clonagem e engenharia genética, os cientistas acreditam que isso pode ser a chave para reviver a espécie. Graças aos avanços na área da genética, essa possibilidade tem se tornado cada vez mais real. No século XX, surgiram poderosas ferramentas que permitiam cientistas isolar e avaliar o DNA de animais que foram extintos há milhares de anos atrás. Mas quão perto está a ciência de trazer esse animal de volta à vida? Em 2017, George Chuck, que lidera a equipe de Harvard chamada Woolly Mammoth Revival, disse que poderemos ver mamutes vivos em alguns anos. O Dr. Tom Ellis, que lidera a pesquisa em biologia sintética e engenharia genômica do Imperial College London, acha que isso levará entre 10 e 15 anos. No entanto, em 2019, cientistas japoneses fizeram um grande avanço quando recuperaram células de um mamute que foi congelado há 20 mil anos atrás. Essas células mostrou sinais de vida. Esses DNAs encontrados seriam então usados para inserir gene de mamutes em células de elefantes asiáticos, seus parentes mais próximos. O objetivo é clonar híbridos com características semelhantes aos mamutes. Então parece ser uma questão de tempo para vermos esses gigantes andando por aí novamente. Antes de prosseguirmos para o próximo animal, você pode garantir que o canal Curiosidades e Fatos nunca seja extinto, apenas seguindo um simples passo: clicando no botão curtir, inscrever e tocando no sininho das notificações. Afinal, o mundo seria um lugar muito sem graça, sem conteúdos divertidos e informativos como esse. Bem, todo esse papo sobre extinção está fascinante, mas ainda estamos muito longe de recriar algumas espécies, como por exemplo, as mostradas no filme Jurassic Park. Tudo depende do DNA recuperado de espécies bem preservadas. A recriação dos DNAs ainda não é possível devido à idade avançada dos fósseis encontrados e à degradação do DNA. Então é mais provável que vejamos a ressurreição de espécies extintas mais recentemente, como o tilacino, ou lobo da Tasmânia. O tilacino foi uma espécie de marsupial carnívoro nativo da Austrália e Nova Guiné, até a sua extinção no século XX. De cor areia, com várias listras nas costas, esse felino podia atingir 2 metros de comprimento e pesar mais de 40 quilos. Devido à sua natureza predatória e carnívora, os tilacinos caçavam ovelhas e outros animais da região. Agricultores e pastores de ovelhas começaram então a oferecer recompensas pela caça e morte dos animais. A última espécie de tilacino conhecido morreu em um zoológico da Austrália em setembro de 1939. Como se não bastasse exterminar uma espécie inteira, essa última morreu por negligência humana. E com a morte dessa última espécie,
os tilacinos foram extintos para sempre do planeta. Porém, tudo isso pode mudar. Em 2017, foram coletados material genético de 13 filhotes de tilacino que estavam preservados no Museu de Melbourne, na Austrália. Esse material permitiu que os cientistas sequenciassem todo o genoma do animal. O genoma é o conjunto completo de informações genéticas de um organismo. Isso significa que os cientistas têm todo o projeto genético para trazer o animal de volta à vida. Em 1996, a ciência conseguiu produzir o primeiro clone de um animal, a ovelha Dolly. Porém, clonar um animal extinto é muito mais complexo. Isso envolve tempo, célula preservada e extrair o seu núcleo. Em 2008, uma equipe de cientistas liderada por Andrew Park, da Universidade de Melbourne, foi a primeira a obter êxito. Eles reviveram o DNA do tilacino em embriões de camundongos. Com isso, a célula do animal voltou a viver. Porém, a clonagem do tilacino é muito mais desafiadora do que trazer de volta à vida um mamute lenoso, já que não existe espécie equivalente ao tilacino. No entanto, algo que era considerado impossível há 30 anos atrás, agora tornou-se uma possibilidade real. Gostaria de saber a sua opinião aí nos comentários. O que você acha disso tudo? É uma boa ideia trazer de volta à vida uma espécie extinta através da clonagem? Ou isso é um campo minado moral? Dodô. O pássaro dodô tornou-se uma espécie de garoto propaganda da extinção. Os dodôs foram uma espécie de ave não voadora que habitava as Ilhas Maurício, no Oceano Índico. A ave media cerca de 1 metro de altura e pesava aproximadamente 20 quilos. Eram meio desajeitados, tinham asas e pés pequenos, incapazes de sustentar seu peso no ar, o que levou à perda de sua capacidade de voar ao longo dos séculos. Os primeiros relatos sobre o dodô datam no final do século XVI, quando navegadores portugueses e holandeses chegaram à Ilha Maurício. O dodô foi extinto completamente no final do século XVII, menos de um século após ser descoberto pelos europeus. A caça descontrolada e a destruição do seu habitat são os principais fatores para sua extinção. Porém, essa extinção pode não ser para sempre. Com os avanços feitos para reviver o mamute lenoso, bem como outros espécimes já extintos, a classe científica estava bem animada, porém, havia um grande problema. O DNA do dodô é extremamente difícil de ser encontrado. Tudo o que resta dessa espécie são fragmentos dos seus esqueletos espalhados por vários museus do mundo. Em 2016, houve um avanço significativo. Beth Shapiro, bióloga da Universidade da Califórnia, anunciou que todo o genoma do pássaro foi sequenciado. Para isso, eles usaram o genoma do pombo de Nicobar, parente vivo mais próximo do dodô. Essas e outras espécies estão sendo mantidas protegidas nas Ilhas Maurício, em um dos maiores projetos de recuperação de espécies ameaçadas do mundo. A ideia dos cientistas envolveria engenharia genética de mamíferos para eles se reproduzirem, usando o gênese que influenciasse o sexo. Então parece que o retorno do dodô pode ser iminente. Moa. De um pássaro que não voa para outro. Esse é o pássaro moa. Essas enormes criaturas eram endêmicas da Nova Zelândia. Eles eram um dos maiores pássaros que já existiu. Algumas espécies atingiam quase 4 metros de altura e pesavam mais de 200 quilos. Os moas eram herbívoros. Sua dieta consistia principalmente em folhas e frutos. As aves habitaram a Nova Zelândia por milhares de anos, até a chegada do povo Maori no século XVI. As aves, como eram pacíficas e possuíam muita carne, se tornaram alvos fáceis para os maoris. Como resultado, todas as espécies de moa foram extintas em um curto período de tempo após a chegada dos humanos. Atualmente, os moas são conhecidos apenas por meio de fósseis, esqueletos e artefatos arqueológicos deixados pelos primeiros habitantes da Nova Zelândia. Porém, ainda pode haver esperança para esses grandes pássaros. Cientistas de Harvard conseguiram montar quase que por completo o primeiro genoma dessa espécie. O DNA foi reconstruído através do osso do pé de uma espécie em 2018. Isso pode dar início a um novo capítulo na ressurreição dessa ave. Nesse estudo, foi determinado que os moas está intimamente relacionado com outras 3 espécies de aves,
as emas, os kiwis e os casuá. Os cientistas tentam agora uma técnica que recentemente teve sucesso com galinhas: colocar o genoma dessa ave em células embrionárias que se transformam em óvulos ou espermatozoides. Com isso, se a técnica funcionar, eles esperam trazer à vida os moa, num futuro bem próximo. Tigre dente de sabre. Se você já assistiu à Era do Gelo e 10.000 anos antes de Cristo, você sabe muito bem como é um tigre dente de sabre, exceto pelo fato de que eles eram muito mais assustadores na vida real. Esses felinos viveram durante o período Pleistoceno, aproximadamente 3 milhões de anos atrás. Eles eram predadores carnívoros caracterizados por seus dentes longos e afiados, que mediam cerca de 30 centímetros de comprimento. Esses enormes dentes eram usados para perfurar e imobilizar suas vítimas. Esses felinos viveram na América do Norte e na América do Sul e foram extintos há aproximadamente 10.000 anos atrás, provavelmente devido às alterações ambientais, diminuição da população de suas presas e, é claro, a interferência humana. Ao longo dos anos, vários fósseis do dente de sabre foram encontrados em locais da América do Norte. Através desses fósseis, os cientistas puderam determinar que esses felinos tinham o tamanho de um leão africano. Apesar do nome, eles não são parentes do tigre moderno. Foi sugerido que o seu parente mais próximo são os leopardos. Levando-se em conta que o tigre dente de sabre viveu na mesma época que os mamutes, ressuscitar esses predadores não está fora de questão. A maior dificuldade está em encontrar espécies bem preservadas, que podem permitir aos cientistas extrair o seu DNA e mapear com sucesso o seu genoma. Os cientistas estão trabalhando arduamente para que essa seja uma das espécies que eles tentarão trazer de volta à vida no futuro. Você já deve ter percebido que a maioria das espécies que apresentamos, os seres humanos, tiveram uma grande parcela de culpa pela sua extinção, quer através da matança descontrolada ou por interferir drasticamente no seu habitat. O próximo animal da lista é uma prova contundente de como os humanos interferem no meio ambiente. Pombo passageiro. Era um pequeno pássaro cinza de peito vermelho, semelhante aos pombos de hoje em dia. Por incrível que pareça, no final dos anos 1800, essa espécie de pombo ultrapassava os 5 bilhões de espécies no mundo todo. Esses pombos desempenhavam um papel meio que dramático nas florestas que habitavam. Os seus excrementos eram muito predominantes e inflamáveis, que destruíam a vegetação local e aumentavam o número de incêndios. Mas por que essa espécie que era tão predominante na época foi extinta? As pessoas começaram a comer os pombos em grandes quantidades. Eles também foram caçados e mortos, pois eram vistos como uma praga para a agricultura. Em 1896, em um só dia, foram mortos 250 mil pombos. Nesse mesmo ano, em Louisiana, Estados Unidos, o último pombo passageiro foi morto, chegando assim à extinção da espécie no início do século XIX. O ecologista Ben Novak pretende reviver a espécie através do seu parente mais próximo, o pombo de cauda anelada. Segundo ele, já está tudo pronto. O que falta é conseguir financiamento suficiente. Novak garantiu que até 2025 terá a primeira geração de pombos passageiros voando por aí. Portanto, fique de olho nos céus. Se o mundo está pronto para ver essas espécies novamente, não se sabe. Mas como aprendemos, a extinção nem sempre é o fim. Qual desses animais que foram extintos você gostaria de ver novamente? Deixe sua opinião aí nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima.